Olá, estamos nós gravando de novo o nosso canal, para o nosso canal Guia dos Perplexos. Voltamos então a Decifrando a Bíblia. E voltamos ao patife do Esdras, que para os judeus é um herói. Claro, o que ele fez foi criar as condições ideais para que os judeus conquistassem o mundo. Mas, professor Marlanfe, o senhor disse o tempo todo que o plano de Javé era exatamente que os judeus conquistassem o mundo. Foi isso que ele prometeu a Abraão, falando de Canaã especificamente, mas não era Canaã, aquilo era. Abraão entendia assim, então Deus, se dissesse conquistar o mundo, Abraão não saberia nem o que era, porque o mundo para eles era a Palestina, Canaã e um pedaço lá da Ásia até a Babilônia. Quer dizer, o mundo para eles era um território muito restrito. Então, claro, Deus respeitando a ignorância do homem, isso se chama pedagogia divina, então ele fala, né? Eu darei a ti e aos teus descendentes essa terra. Aí fala também, mais tarde, não somente essa terra, o próprio Abraão. Então, já Abraão já percebeu, ou deveria perceber, se fosse um pouquinho inteligente, que quando Deus fala esta terra em que tu estás, está falando de Canaã. Mas logo, no capítulo 13, 14, no capítulo 15, Deus diz do grande rio Nilo até o Eufrates. Então, ou uma coisa ou outra, ou então Deus está tentando dizer que não é tão pequenininho o pedaço de terra que vai dar a Abraão e aos descendentes dele. Que na verdade nunca foi de Abraão, que ele perambulou por Canaã, comprou apenas a gruta de Macpela, onde ele enterrou Sara, a sua esposa, e depois pediu aos filhos que enterrassem quando ele morresse. Quer dizer, a terra dos pais nunca foi a terra dos pais. Ele perambulou como estrangeiro, a Bíblia diz claramente, né? Perambulou como estrangeiro em Canaã. E o único pedaço de terra que ele comprou foi a gruta de Macpela. Então, em Siquém, um pedaço de terreno, né, em Siquém, pelo qual ele pagou não sei quantos ciclos, meio quilo de prata, ou sei lá, não sei quantos ciclos de prata. Mas não sei também qual era o valor de 50 ciclos de prata naquela época, fica uma coisa pela outra. O fato é que ele pagou bem, porque o dono cobrou o que quis, e ele tinha dinheiro suficiente, ele era muito rico, pagou. Então, essa é a posse verdadeira dos pais na terra de Canaã, na Palestina, que as novelas do Macedo e de vez em quando você vê aí nos escritos dos sionistas, né, voltar à terra dos pais, retomar a terra dos pais, recuperar. Que terra dos pais? Coisa nenhuma. Abraão só comprou um pedaço de terra em Siquém, é um pedacinho onde havia uma gruta e o costume do judeu não era enterrar, era colocar numa caverna e fechar a caverna. Então, resultado: Canaã nunca foi a terra dos pais, porque nunca pertenceu a Abraão, nunca pertenceu a Isaac, nunca pertenceu a Jacó. Ou seja, todos eles perambularam por aquela terra, enquanto isso foram crescendo. Quer dizer, Abraão já saiu de Ur com um número considerável de pessoas, de empregados, pois ele era um homem muito rico, saiu de Ur dos caldeus já com uma grande comitiva, com camelos, com carneiros, com bodes, em suma, era um homem rico. Então, Abraão não era simplesmente um pastor, né? Também não era um sheik do deserto, porque ele foi educado em Ur dos Caldeus, terra onde havia o colégio dos magos caldeus, e ele provavelmente pertencia a esse, pelo que nós vamos ver na história de Abraão, as macumbas que ele faz, os ritos que ele faz, a comunicação com o divino que acontece já lá em Ur, quando El Shaddai aparece para ele e diz: ser reto diante de mim.
né? E não temas nada, eu sou teu escudo. Então, se ele tinha contato com o ser divino, se ele foi capaz de fazer aquela macumba que até ele mesmo tremeu quando viu tudo escurecer diante de si e uma, uma grande escuridão caiu sobre ele e ele sentiu dentro daquela escuridão um poder que lhe causou terror, coisa braba, né? Isso aí é magia da braba. Então ele sabia fazer isso? Sabia. E sabia fazer muita coisa porque ele erigiu muitos altares a Javé. Em cada lugar por onde ele passava, ele erigia um altar a Javé. Então, para nós, pessoalmente, Abraão era um mago caldeu, filho de Terac, que também não era um homem sem importância. A Bíblia não nos permite saber, mas os arqueólogos ainda hoje tentam saber se Terac era um dos oficiais da corte do rei ou o que é que ele era, não sabemos. E também não nos interessa, mas parece que ele tinha conhecimentos militares, porque quem iniciou o êxodo de Ur para a Palestina foi Terac. Então, Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tá, isso foi depois. Você vai ver que antes, Terac, os arqueólogos e historiadores, né, da história antiga, e aqueles que leem as entrelinhas, eles descobriram que ao redor das montanhas, os semitas, que naquela região eram muito agressivos, os acádios, eles viviam da rapina, eles desciam das montanhas, saqueavam as cidades, depois subiam de novo, e assim eles não plantavam, não criavam nem nada, viviam do roubo, né? Esses eram os semitas, eles aparecem na Bíblia assim. Mas Abraão também era semita, né? Ele se orgulha em dizer Abraão, o hebreu. Só que ele não diz o semita, porque a fama dos semitas era ruim, já que os acádios, que eram semitas mais conhecidos, descendentes de Sem, eles eram ladrões, eles eram bandoleiros. Então eles se reuniam em pequenos exércitos e escolhiam uma cidade, já desde a Suméria, viu? Isso já aconteceu desde a Suméria. Então a Suméria, coitadinha, era pacífica, era riquíssima, tinha campos de trigo, de cevada, de grãos, à vontade, porque eles eram geniais, talvez tivessem herdado essa sabedoria da Lemúria, nós somos partidários dessa ideia, mas eu não vou fundo porque a Lemúria só tem indícios, né? A Lemúria e a Atlântida, mas aí, para mim, está o começo de tudo. No entanto, como é que aconteceu? Desde os tempos da Suméria, que Abraão ainda herdou a miscigenação dos sumérios com os acádios, eles saíram, mas os acádios terminaram praticamente extinguindo os sumérios, mas eles faziam isso. A tática deles era: se reuniam em pequenos exércitos e ficavam nas montanhas ao redor da cidade que eles queriam assaltar. Rapinantes. Em determinado momento, de surpresa, eles desciam sobre a cidade e roubavam tudo. Até mulheres, e quer dizer, aquilo para eles era normal, eles viviam disso. Então não tinham trabalho, não trabalhavam, né? Quando eles precisavam, eles atacavam a cidade e pegavam a riqueza dos outros. E só que com os sumérios eles foram mais, vamos dizer assim, agressivos, porque eles desceram, um bando de acádios desceu em determinado ponto da Suméria e ficou. Mataram muitos, mas não extinguiram. Quer dizer, o massacre não chegou a ser
a extinguir os sumérios. E depois os poucos sumérios que ficaram vivos, eles transformaram em escravos. Com o passar do tempo, os acádios perceberam que os sumérios tinham uma civilização e uma cultura muito elevada. E aí, novamente, eu insiro aqui o parênteses. Devem ter herdado da Lemúria, porque não se sabe de onde vieram os sumérios, mas provavelmente vieram do Laos, do Camboja, das bordas do Pacífico. E a Lemúria era uma grande ilha no Pacífico, naquela região. Eles vendo a catástrofe do afundamento da Lemúria, que é o dilúvio que eles contam, né? E, na verdade, a Arca de Noé movimentava-se por sobre as águas. Ora, por sobre as águas não era navegando na água, era uma nave. Então, arca, navio, nave. Nave tanto pode ser um navio quanto um avião. Era um avião. Levava ali um grupo de gênios selecionado pelos sábios, que já sabiam que a catástrofe ia acontecer. Então, os sábios da Lemúria selecionaram os jovens geniais e mandaram eles para o outro lado da Cordilheira dos Andes, que estaria protegido da radiação, e assim criou-se a Atlântida. Os Atlantes são, portanto, descendentes, filhos dos lemurianos. E aí, depois eles tentaram refazer a desgraça que a Lemúria tinha causado no mundo, que levou o homem ao emburrecimento, e isso é mais ou menos a pré-história. Então, de uma civilização adiantadíssima, da qual nós temos vestígios de Machu Picchu, nós temos vestígios das pirâmides, dos colossos da Ilha da Páscoa, de Stonehenge, que se data de 3.000, 4.000 a.C., na verdade, era uma civilização muito grande. Então, ou a Lemúria, ou outra. De qualquer maneira, a Lemúria nós temos certeza, porque quando os sumérios vieram lá do Laos, do Camboja, do Vietnã, das bordas lá do Pacífico, eles viram de frente a Lemúria explodir e afundar, porque foi uma explosão atômica. Eles extraíam, como já dissemos, energia do centro da Terra através na água. Então eles tinham um complexo, uma dinâmica, uma central termodinâmica que, como a Petrobras, perfurava a terra e chegava até camadas onde eles extraíam energia. Bom, os sumérios viram isso, apavorados, fugiram e foram para a Mesopotâmia. Essa é a origem provável dos sumérios, que nenhum historiador sério diz qual a origem. Um povo que falava uma língua diferente, que tinha uma civilização notável, que tinha a escrita mais difícil de ser decifrada. Rawlinson só decifrou a escrita cuneiforme recentemente, Champollion já tinha decifrado a escrita hieroglífica, e todos os códigos, todas as escritas da antiguidade já tinham sido decifradas. E a escrita sumeriana foi usada pelos caldeus, que foi a fusão dos sumérios e dos acádios. Caldear quer dizer misturar. Então, aquela porção de sumérios escravizada pelos acádios, como nós dizíamos, para não fugir do assunto, quando os conquistadores viram que os conquistados eram superiores, eles então tentaram refazer o erro. Devolveram a liberdade aos sumérios e, humildemente, aí foi um ato louvável, se tornaram seus aprendizes, e os sumérios ensinaram a eles tudo, e fundiram-se. Eles então permitiram que as filhas deles se casassem com os descendentes dos sumérios, porque a primeira geração já tinha sido morta naquele ataque, e a segunda geração dos sumérios, então, houve um casamento entre acádios e sumérios. Sumérios e acádios juntos vão formar uma nova civilização, e é impossível. A roda, o círculo de 24 horas, um sistema de canalização, de irrigação, que permitia plantar durante o ano todo, depois que o Nilo, depois que o Eufrates e o Tigre inundavam a região, através desses canais, eles levavam a água até onde eles queriam. E aquela região ficava fértil, era plantada, e o ano todo
tinha-se, portanto, grande alimentação. Então, nós temos de Samuel Noah Kramer várias passagens no livrinho A História Começa na Suméria, porque eles já tinham a escrita. E a escrita cuneiforme é mais complexa e mais difícil. Era a escrita que eles trouxeram ao conhecimento do mundo. Não foram eles que inventaram. Eles já usavam a escrita cuneiforme. Logicamente, eles trouxeram de uma civilização anterior e muito adiantada. O fato é que sumérios e acádios, então, se fundem e essa fusão vai dar os caldeus, justamente que a palavra caldeu, caldeamento, tem a ver com mistura, né? Você misturando duas coisas, você faz um caldeamento. E os caldeus, então, foi uma civilização esplendorosa, graças ao conhecimento dos sumérios, que perdoaram os acádios pela destruição que causaram e se tornaram seus amigos, e houve casamentos mistos, depois se tornou um único povo. Caldeu. Caldeu lembra logo Babilônia. E já na época dos acádios, então fundaram 5 cidades base, que eram as cidades mais importantes da Acádia, cujo grande rei foi Sargão de Agade, Sargão o Acádio, né? Então foi o primeiro rei de que nós temos conhecimento, porque reinou sobre uma grande porção de terra, ainda na civilização acádia, e ele foi grande, Sargão o Grande, e os linguistas dizem as 5 principais cidades, a Pentápole dos acádios, que eram Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Esses nomes não são sumérios, esses nomes não são acádios, esses nomes não são caldeus. Os sumérios copiaram e trouxeram esses nomes da metrópole da qual eles eram dependentes, provavelmente Lemúria. Então são 5 cidades, cada uma delas produz algo característico, né? Então vamos supor, Eridu produzia literatura, então a cidade dos sábios. Uma delas era a cidade onde tinha mais sábios, era uma verdadeira cidade academia. Outra produzia isso, outra produzia aquilo, o aço, e eles já faziam coisas incríveis. Então, eram grandemente, enormemente civilizados, tinham uma cultura adiantadíssima para a época, e muita coisa que nós temos hoje devemos aos sumérios, e graças a Deus os acádios mantiveram. Então, libertando-os, casamentos mistos, então ficou apenas uma raça. Dos sumérios, a palavra sumério desaparece e fica acádio, mas os vestígios dos sumérios ficam, e os arqueólogos descobrem depois toda a enciclopédia de ou Nabopolassar, ou Assurbanipal, ou Nabucodonosor, que era toda ela da sabedoria suméria. E nós vamos encontrar tudo aquilo que a Bíblia registrou, vamos dizer assim, plagiando dos sumérios. O paraíso, o casal do paraíso, Adão e Eva, que não é Adão e Eva, Enki e Nino segue, e a história é bem diferente. Vamos encontrar o dilúvio, nós vamos encontrar o livro de Jó, nós vamos encontrar poemas parecidos com o Salmo de Davi. Então a Bíblia hebraica é um plágio da cultura suméria, que se perpetuou através dos acádios e que depois se tornou magnífica com os caldeus. Caldeu quer dizer justamente misturado, então tornou-se uma única civilização. Nabucodonosor é o nome que avulta, né? Os reis de Nínive também, que Senaqueribe, Assaradon, que são conquistadores terríveis, têm uma arte de guerra terrível, mas tudo isso eu ia dizer o seguinte: quem saiu de Ur foi Terac, pai de Abraão. Quando ele olhou as colinas em volta, e ele viu que havia vigias dos acádios olhando
para a cidade de Ur, ele disse, vão nos atacar. Reuniu a família e, pernas para que te quero, foi para o norte. Ur fica mais ao sul, ele foi para o norte. Foi ele que começou o êxodo. Então, a tal ordem a qual Abraão obedeceu, vem muito depois. Quer dizer, o Terac, pai de família, da família de Abraão, já tinha decidido fugir de Ur, porque sabia que ela seria atacada pelos acádios, que eram rapinantes, e se ele tinha essa noção, provavelmente ele tinha um raciocínio militar. Ele previu muito antes. Saíram, portanto não sofreram quando o ataque foi feito pelos acádios, já não estavam mais lá. Aí, quando ele chega na cidade de Aram, então morre o filho mais velho, ele fica desanimado, desgostoso, mas ele ia sair da terra, daquela terra. A ideia é de Terac, que a Bíblia atribui a Deus, mas Terac é quem fez o primeiro movimento e só parou porque morreu um filho dele, o mais velho, que ele tinha maior amor, maior apego. Aí a Bíblia entra com El Shaddai, que diz, Abraão, sai da tua terra, a tua parentela, deixa tudo para trás e vai para a terra que eu te mostrarei. Tá. Foi um movimento, essa revelação de El Shaddai a Abraão fez com que ele não ficasse na Acádia, né, e fosse para a Palestina, que ele não sabia qual era o destino. A terra que eu te mostrarei, provavelmente. Não vamos tirar o divino da história, porque, né, na verdade, Abraão tendo esses poderes místicos de comunicação com o ser divino, do conhecimento de rituais, um dos quais ele próprio se assustou, provavelmente ele nunca tinha feito um ritual daqueles, foi a primeira vez que Deus mostrou a ele toda a história do povo judeu, toda. Abraão, diz Jesus Cristo, viu minha face e se alegrou. Olha, Abraão viveu no ano 2000, Jesus Cristo vive 2000 anos depois e diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Então, El Shaddai mostra a Abraão toda a história, porque Abraão duvida e diz, como saberei que tu cumprirás as promessas que tu me fizeste a respeito da minha descendência? E aí Deus ordena a ele que pegue pombinhos e cordeiros e vitelos e tal, e parta ao meio alguns, os pombinhos não, e ele arruma lá no altar, e então, a partir da tardinha, uma tocha fumegante fica passando por esses animais, e aí cai uma grande escuridão. E aí, eu sou o Senhor teu Deus, e vou te mostrar como serão grandes os seus descendentes, eles possuirão as portas dos seus inimigos. E então, em uma visão, Abraão cai em êxtase e vê toda a história do povo judeu, talvez até muito mais além do futuro do que hoje, mas temos essa certeza porque Jesus Cristo diz, Abraão viu minha face e se alegrou. Portanto, ele viu a encarnação. Ele viu Jesus encarnado. Passou por aquela, como um filme, a história, como São Paulo também, Jesus fez esse milagre com São Paulo, mas sem precisar de macumba. Então, Abraão teve esse privilégio, portanto, era um grande profeta, mas teve que fazer lá uma macumba brava, né? Que ele mesmo teve medo, tremeu e diz, aterrorizou-se. E de dentro o poder de Deus, de El Shaddai, de dentro daquela escuridão, mostrou a ele quantos anos de história, 2000, 3000, e ele viu qual seria o futuro da raça dele. Se Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa, dando aos judeus a terra, para que a terra, o planeta, como está em Jacó, para que eles dividissem equanimemente os bens do planeta e não haveria pobreza, muito menos miséria. Esse era o plano de Javé para os judeus e era isso que Abraão deveria entender. Mas ele entendeu que seria Canaã, num primeiro momento, na revelação inicial, a terra em que tu estás, Abraão estava em Canaã, e mais tarde darei aos teus descendentes
a terra que vai do grande rio Nilo, no Egito, até o Eufrates. Isso Davi conquistou. Foi o reino dos judeus, o reino de Davi. Mas, na verdade, em Jacó, ele diz: olha para o norte, Deus. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso darei aos seus descendentes. É a terra toda, né? Os maçons dizem: da terra ao céu, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Então, é a terra inteira, é uma maneira de dizer toda a terra. Darei tudo isso aos seus descendentes. Hoje eles são donos de tudo. Mas era esse o plano de Deus. Só não era o plano de Deus que eles esmagassem a gente como eles estão fazendo. Só não era o plano de Deus que Rothschild criasse o imposto de renda que não existia antes dele. Mas quando ele emprestava dinheiro aos reis e aos poderosos, ele exigia o pagamento e assim os senhores feudais que ainda existiam a monarquia, o desgraçado lá do satanista Rothschild, com o nome ainda de Bauer, ainda pegou os reis, foi um dos príncipes, que agora não me vem à mente o nome dele, quem deu a ele, deixou no banco dele a sua fortuna, porque teve medo que Napoleão tomasse, e realmente Napoleão tomou. E aí, como morreu o testador, o, o herdeiro foi Rothschild. Foi a grande fortuna com a qual ele começou a trabalhar. Teve outros judeus que legaram a ele uma grande fortuna. E assim, esse patife, bem o representante digno de Esdras, se coloca como sendo hoje o rei do mundo. O clã de Rothschild governa o mundo na pessoa de Lord Nathaniel, barão de Rothschild. Mas vamos começar desde lá Jesus Cristo, ele já estava entre aqueles cambistas do templo que Jesus Cristo expulsou. Com que nome, só Deus sabe, porque eles camaleonicamente mudam de nome a cada lugar e a cada geração. Finalmente estabilizaram com o nome Rothschild, escudo vermelho. Roth, em alemão, quer dizer vermelho, e Shield quer dizer campo. Então, campo vermelho é o barão, é o escudo deles, que é a estrela de 6 pontas em cima de um escudo vermelho. Então, na verdade, este era o planejamento de Deus. Terá que não sabia disso, saiu de Ur, porque eu acho que sendo militar, talvez já reformado, já morando com a família, aí os filmes mostram eles como camponeses, que camponeses coisa nenhuma. Um chefe da guarda pessoal do rei devia ganhar muitíssimo, e Abraão, para ser um mago do Colégio dos Magos Caldeus, tinha que ser alguém muitíssimo sábio, educado e importante. Então, acho que era Nippur, a cidade da cultura. Quer dizer, era uma academia, não era uma cidade, era uma academia. Os edifícios todos eram escolas de grande sabedoria. Então, e toda essa sabedoria Abraão tinha. Logicamente, ele foi a Nippur para poder ter essa sabedoria, né? Então, Deus mandou que ele saísse, mandou. Mas esse impulso inicial foi feito por Terak, por um raciocínio provavelmente militar. Então, nós vamos assim reiniciando, decifrando a Bíblia e mostrando que tudo começa com Terak, capitão da guarda pessoal do rei segundo, eu creio, o hebreu, da raça hebraica, ele não queria chamar semita, porque os semitas conhecidos eram os acádios, e os acádios eram rapinantes, ladrões, né? Roubavam as cidades ricas e depois sumiam e ficavam quietos enquanto tinham tudo aquilo, depois escolhiam outra cidade e assim eles viviam. Mas quando eles desceram sobre a Suméria e ficaram fixos ali e se misturaram com os sumérios, então, sumérios e acádios viveram algum tempo, durante o tempo dos Sargônidas, depois cresceram muito e tornaram-se uma grande civilização que deu nos caldeus, e aí nós vamos ver a pujança dos sumérios. Os caldeus refletem a sabedoria dos sumérios, que eles vão aperfeiçoar.
os sacerdotes do Colégio dos Magos Caldeus. Então, imaginem, olhar as estrelas e saber o que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que a Terra tem uma lua. Imagina o conhecimento deles, né? E aí vem o Zacarias Sitchin com a história do planeta Ubiru, o Nibiru, e vai enrolar e tudo, dizendo que nós viemos de outros planetas. Na verdade, nós somos criados artificialmente por um tipo de sabedoria dos laboratórios de Ereshkigal, não, de Ninoseg e Enki, que são os deuses, os dois deuses que conhecem engenharia genética naquela época, e não fazem os dois robôs na epopeia da descida de Está aos Infernos, para não mandar ninguém que Ereshkigal mataria. Estou compactando tudo. Então, Anu, rei dos deuses, manda que Enki e Ninoseg façam dois robôs, e ele faz dois androides, e esses dois androides é quem vão resgatar o corpo de Ishtar ou Inanna, ainda na língua suméria Inanna, na língua caldaica já Ishtar ou Astarte, e os dois robôs androides vão e dão a água da vida e o pão da vida, e ela ressuscita. O que prova que nossa religião é muito bem fundamentada e vem de um passado muito distante. Isso é 7.000 anos antes de Cristo, ou 7.000 anos atrás, 5.000 antes de Cristo. Então, tudo isto antecede o canalha do Esdras. Quer dizer, os judeus tentam conquistar, finalmente Davi conquista do grande rio Nilo até o Eufrates, mas a essa altura Melquisedeque já entrou, que é tão contemporâneo de Abraão, já entrou na história. Os dois vieram do mesmo lugar. Abraão veio de Ur dos Caldeus e Melquisedeque vem da metrópole, vem da Babilônia. E os dois clãs se encontram quando Abraão vai passar diante do palácio de Melquisedeque, na montanha sagrada, a montanha de Deus, o Monte Sião, que ele sabia, por ser profeta, rei, profeta e sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém, ou Shalem, que não tem dúvida, o professor Charles Martin, arqueólogo, descobriu os vestígios da antiga Salém, ou Jerusalém hoje. Então, ali, ele, quando chega na Palestina, ele sabe que aquele monte é sagrado e ele se estabelece ali. Só depois é que o rei Davi vai começar a desenvolver a ideia de que o Monte Sião é sagrado, porque ele aprende isso com Melquisedeque. E aí Melquisedeque cede a ele um grande terreno, uma grande porção de terra para ele construir o seu palácio e um templo para o Deus dele, que era Javé, porque o Deus de Melquisedeque era El Elyon, o mesmo Deus de Abraão. Aí vamos deixar essa história desses dois deuses, vamos passar por cima, e aí Davi constrói, portanto, um reino, mas acontece que Davi segue os preceitos mosaicos, o código da aliança, que foi depois logo desobedecido, né? Depois Josias tenta recompor com o Deuteronômio, mas foi desobedecido. Quer dizer, Deus nunca pôde cumprir a sua promessa, porque os judeus jamais cumpriram as suas leis, jamais fizeram aquilo que ele tinha previsto, jamais o plano de Deus foi posto em execução, né? Os judeus se tornaram um núcleo chauvinista, tudo para si, o povo eleito, el pueblo elegido, e separado de todo mundo, kadosh, separado, e aí não era isso que Deus queria. Tanto que não era isso que Deus queria, que Josué casou com Raabe, prostituta, habitante da cidade de Jericó. Então, se Deus quisesse que eles fossem um povo separado, Deus disse: sereis um povo separado para mim
no sentido de cumprireis os meus mandamentos e ensinareis ao estrangeiro. Moisés no código diz: tratareis bem ao estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Não maltratarás um escravo, aos 7 anos lhe porás em liberdade, e assim, porque também soubeste o que é o jugo da escravidão quando foste escravo no Egito. Então, o código do Sinai, como eu disse lá quando falamos disso, é um milagre. E era isso que os judeus deviam executar. Davi fez. Mas quando ele decidiu dividir as terras conquistadas do Nilo e Eufrates, que era terra pra caramba, Melquisedeque disse: não é por aí, não é pela espada. Não vamos sair lutando, conquistando, porque todos os reis que fazem isso, na época, os reis contemporâneos de Davi, eles depois têm rebeliões, e essas rebeliões vão destruir o próprio reino. Não há reino que dure para sempre se for conquistado pela espada, se for sustentado pela força. Tem que ser pela justiça, pelo direito e pela equidade. Davi obedece, mas fica de mãos amarradas. Então, o que fazer? Então, Deus aparece através do profeta Natã e diz a Davi: teu filho construirá um templo, e neste templo eu habitarei, e falarei diretamente com vocês. E eu direi as ordens. Mas mesmo Deus aparecendo e falando com o sumo sacerdote e falando com Davi, todos os salmos são mensagens do Cristo. O Cristo é o autor dos salmos. O Cristo é o cantor dos salmos. O Cristo é o assunto dos salmos. Então, os 150 salmos de Davi são uma grande maravilha. Quem é o autor? Jesus Cristo, na sua forma ainda espiritual celeste. Quem é o cantor dos salmos? É Jesus Cristo, porque ele decanta a sua glória, o Mashiach, e a glória de Deus Pai. Quem é que é o assunto dos salmos? O Mashiach e Yahvé, Javé. Como a gente pode ver, oráculo de Yahvé Adonai, palavra de Yahvé ao Messias, ao Senhor, que vai ser substituído na 70, a palavra Adonai vai sumir, ser substituída por Kyrios. E assim, Davi decide manter aquele reino, que ele não consegue, porque o povo é rebelde, como diz Deus a Moisés, e depois vai dizer a todos os reis. Então, no livro de Jesus Ben Sirac, né, o Eclesiástico, como diferenciar o Eclesiastes, que supõe-se ser de Salomão, junto com o livro da sabedoria, com sabedoria de Jesus Ben Sirac, o nome dele também era Jesus, Ben Sirac, que diz quais foram os reis fiéis. Né? Depois de Davi, só 2 reis foram fiéis aos mandamentos: Ezequias e Josias. E todos os outros foram infiéis. Então Deus, em punição, entregou-os a outros povos. Tirou a coroa deles, o poder deles, e aí veio da Síria, acho que Senaquerib, mas agora estou dizendo tudo de memória, então me perdoem a inexatidão, mas eu preciso fazer essa recapitulação e quero fazer. Acho que Senaquerib foi quem veio e conquistou o Reino do Norte, Israel, que tinham se separado devido às loucuras de Salomão, o idólatra, né, o louco, que é chamado Rei Sábio. Depois veio, a esse nós sabemos com certeza, me lembro nitidamente, que Nabucodonosor, e tomou o reino do sul de Judá, levou cativos. As 10 tribos que foram levadas por Sinaqueribe, ou Assaradom, ou Nabopolassar, ou qualquer dos reis assírios, aqui agora não importa, foram os assírios, que tinham uma máquina de guerra, a estratégia deles era terrível, eram os mais cruéis tiranos da antiguidade. Nabucodonosor não era bonzinho, mas perto dos reis assírios ele era um bebê. Então, levaram para o cativeiro. Eu tinha a suposição, mas é vaga, de que quando Nabucodonosor conquistou a Síria, logicamente juntou os escravos todos e se diluíram, porque
como escravo, eles não tinham como manter as genealogias, manter a separação das tribos, etc. Então misturou-se tudo. Para mim, esta seria a resposta. Não houve a perda das 10 tribos, houve a mistura quando Nabucodonosor II, que era filho de Nabucodonosor I, mas ultrapassou de muito a glória do pai, conquistou a Síria, né? O rei da Síria passou a ser tributário de Nabucodonosor, chamado apenas de governador, mas tratado como um rei. E eu acho que, então, nesse caso, os escravos assírios e os escravos caldeus da Babilônia, os escravos, os homens da Síria, sábios, juntaram-se com os sábios da Babilônia, e então o Colégio dos Magos, na verdade, tinha sírios e caldeus. Na verdade, tudo depois se tornou a Caldeia. Então, aí é nesse contexto que nós vamos parar aqui, que surge um grande patife, um oportunista, um homem que vai sutilmente, feito uma serpente, agir com um pérfido plano de tomar o mundo, sim, mas para a elite que ele reservou. Então, só vou deixar a primeira atitude dele: convocar os judeus mais ricos e mais poderosos do mundo, depois do decreto de Ciro, que os libertava, mandava reconstruir Jerusalém e o templo de Javé. Então, livre, ele então faz uma intriga na corte, fazendo com que os herdeiros do trono de Davi e o sumo sacerdote, quer dizer, Salatiel e Zorobabel, pai e filho, agora eu já tenho certeza, pois consultei, Salatiel era o pai, Zorobabel era o filho. Então, ele submete a realeza davídica a si, e ele trata Josuá, filho de quem foi o sacerdote, foi para o cativeiro, Jodua, o pai de Josuá. Então, quem foi para o cativeiro não foi Josuá, foi o pai dele, sumo sacerdote da estirpe dos Sadoc, então ainda da ordem de Melquisedeque. E o filho dele, Josuá, foi o sumo sacerdote no cativeiro, mas Esdras perfidamente se sobrepõe à casa de Davi e se sobrepõe aos filhos de Sadoc, e ele é o cara. E ele vai se apresentar a Dario com uma folha, um portfólio, um currículo maravilhoso. E Dario vai ficar impressionado com aquilo, né? Mas em toda essa intriga está intrincado aí o plano dele para tomar o mundo e esse mundo pertencer à elite que ele criou, que vai ser chamada a Grande Sinagoga, por Bernard Casper. Quando eu ler no próximo vídeo, lerei o que está aqui marcado. Nós temos aqui várias páginas marcadas. Aqui, ó. Esdras muda as regras de explanação e faz com que a Bíblia seja o que ele quer que seja. A Bíblia não fala, Esdras fala pela Bíblia. Aqui está mostrando a convocação da grande assembleia na Babilônia e da confecção da Mishnah, que vai ser exatamente a maneira de mudar a Bíblia em um outro livro que será sagrado para os judeus da diáspora, que é a Mishnah. Aqui nós temos uma hebraica, uma original. Então, começa assim. Esdras começa se projetando e criando os Targumim. Então ele cria os escribas e cria os Targumim. Os Targum são a tradução da Bíblia para línguas parentes da Bíblia. Então, o siríaco, o aramaico e os escribas são a classe que Esdras vai criar, que vai crucificar Jesus Cristo. Na verdade, não foi Caifás quem fez o plano para matar Jesus Cristo. Foram os escribas, descendentes de Esdras, que Jesus chama de raça de víboras. Então não sou eu, é ele que está dizendo, patifes, canalhas. Jesus usa a palavra raça de víboras.
João já tinha usado essa palavra, está tudo aqui, mas não lerei agora, então só no próximo capítulo. E fechamos assim: Esdras usa de um estratagema, que vamos detalhar no próximo vídeo, para se sobrepor às duas grandes casas, a do Sadeque e a de Davi. E aparece para Ciro e Dario, que governavam juntos como se fosse o grande mestre do judaísmo. E Ciro acredita, Dario acredita. E ele se torna o cara. E convoca, então, o primeiro ato dele é convocar na Babilônia, já que eles são livres, a grande assembleia, que depois vai transformar na grande sinagoga, chamada pelos estudiosos de Kahal, uma sociedade secreta, que está espalhada aí por todo o mundo, e quando um judeu tiver muito dinheiro, então ele faz parte da Kahal. E quando um não judeu tem muito dinheiro, é porque ele entrou na Kahal, conseguiu entrar na Kahal. Mas isso fica para o próximo capítulo. Vejam o vídeo, deem seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima. Recomeçamos decifrando a Bíblia.